Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Lesões da Articulação Radionadistal. Eu sou o Dr. Luiz Henrique Vilela, cirurgião de mão e membro superior do Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, Minas Gerais. Iremos discutir esse assunto com os doutores Vinícius Inóia de Moraes, que é professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina e Hospital Israelita Albert Einstein, e também o Dr. Gustavo Pacheco Martins Ferreira. Ele é mestre-doutor pela Faculdade de Medicina do UFMG, coordenador de residência da cirurgia da mão da Rede FEMIG e cirurgião da mão dos Institutos Horizonte e Unimed BH. Estaremos falando sobre as lesões da radionadistal, principalmente sobre a instabilidade aguda e crônica e artrose pós-traumática e impacto no carpal. Vinícius, geralmente assim, a lesão que causa essa instabilidade da radionadistal, ela nunca vem isolada, né? Na sua opinião, o que seria a patologia principal que levaria a essa lesão? Pois é, essas lesões, na verdade, elas se desenvolveram, né, e foram melhor estudadas junto das fraturas da extremidade distal do rádio. Então, a gente tem as fraturas da extremidade distal do rádio, e aí a gente começou a observar que alguns desses pacientes evoluíam com uma instabilidade da radionar, muitas vezes evoluindo com dor e alguns sintomas de instabilidade. Então, houve o desenvolvimento, com o desenvolvimento do entendimento das fraturas da extremidade distal do rádio, a gente começou a entender melhor e entender que a gente precisava tratar de forma mais pormenorizada as lesões da ARUD. Perfeito. O Gustavo, é realmente difícil de testar no início, né? A instabilidade, paciente com uma fratura, por exemplo. Como é que é a sua abordagem? Você faz algum exame de imagem? Você pensa em exame clínico? Como é que é a sua abordagem? Pensando na fratura do radistal, né, Luiz? A gente, primeiro, você tem alguns sinais clínicos, né? Então, você tem, às vezes, um encurtamento muito grande do rádio, às vezes, uma abertura do espaço da radionar distal. Você tem alguns sinais radiológicos que podem ser vistos e, após a fixação, é mandatório a gente fazer os testes, né, na fase aguda. Então, a gente faz, normalmente, o teste da translação e verifica, tanto na posição neutra, quanto supinação e pronação, se há uma instabilidade em um dos planos, né, sagitais da articulação radionar distal. Algumas fraturas já são caracteristicamente associadas a essa lesão ligamentar, né, essa instabilidade, como, por exemplo, a fratura de Galeazzi. Então, a gente também tem sinais radiológicos que nos indicam isso aí. Eu estava pensando exatamente em atualização, né? Eu acho que a artroscopia hoje é uma ferramenta bastante importante para a gente poder associar, né, o tratamento da fratura. O que você tem a dizer, né, sobre isso? Então, a artroscopia, ela tem uma importante uma importante medida tanto para diagnóstico quanto tratamento, né? Então, a gente pode associar a artroscopia com a fixação do rádio e, ao mesmo tempo, fazer uma inspeção articular e verificar se tem a lesão ligamentar e fazer o reparo ao mesmo tempo. Antigamente, se fazia a artroscopia úmida somente, né? E aí a gente tinha que esperar alguns dias da fratura, porque poderia haver uma infiltração, né? Você colocar soro na articulação com pressão, isso poderia extravasar para os tecidos e levar a uma síndrome compartimental. Com o advento até do Del Pinhal, que divulgou e difundiu a artroscopia seca, você tem a possibilidade de fazer isso na fase aguda, e é a que eu utilizo mais, e aí a gente faz a fixação, o método aberto, né, coloca a placa no rádio, depois inspeciona a articulação, se tiver a lesão da fibrocartilagem, você já faz o reparo com várias técnicas que tem disponíveis. Beleza. Ô Vinícius, e que teste que a gente pode fazer por artroscopia para a gente poder definir aí se tem essa lesão mesmo? É bastante interessante, né, a gente pensar que a gente evoluiu para o diagnóstico artroscópico das lesões da fibrocartilagem. E, assim, só para a gente tentar retomar algo antes da gente falar do que é o suprassumo aí do que é a artroscopia, algumas dicas, porque às vezes a gente está em lugares em que as pessoas não têm treinamento para artroscopia do punho, a gente às vezes está falando para ortopedistas em geral, e uma dica que eu uso bastante na prática é o paciente anestesiado,
e a gente fazer uma avaliação, uma gaveta radionar, né, do lado não acometido, por exemplo, quando a gente está diante de um cenário de uma fratura da extremidade distal do rádio. Então, a gente faz uma gaveta radionar, memoriza como que é o stop, e aí, depois da fixação, eu gosto bastante de fazer também uma gaveta radionar do lado, depois da fixação da fratura, para a gente verificar, de a gente eventualmente fazer uma artroscopia seca ou úmida, da gente ver se realmente existe uma instabilidade franca da radionar, que vale a pena a gente instalar um artroscópio para cuidar dessa lesão. Então, é uma dica bastante assim do dia a dia. Porque a maioria realmente dos tratamentos a gente vai pensar em artroscopia, a gente vai fixar a fratura e avaliar clinicamente. Acho que ressonância também não é muito o dia a dia de todo mundo, né, em fraturas do radistal, claro. Né? Ô, Luiz, existe até, acho que você iria citar, uma classificação, né, que para o ortopedista geral é muito boa, que é a classificação de Diego Fernandes, porque para não se dar só atenção à fratura, ele fez uma classificação que divide em estável, instável e potencialmente instável. Então, são alguns sinais que você avalia o paciente e tem como predizer que aquele paciente tem uma instabilidade da radionar distal e que essa tem que ser tratada associada ao tratamento da fratura do rádio, né? Bem lembrado. E com certeza, sim, antigamente se prestava muita atenção no estiloide da una. Na verdade, a gente pode ter fratura do estiloide da una sem uma instabilidade. As pacientes mais idosos, com osteoporose, por exemplo, isso pode acontecer, então não é um preditor de instabilidade. A instabilidade é a lesão exatamente da inserção, né, lá da região, bem na fóvea mesmo, da fibrocartilagem. Vinícius, então, você estava falando disso e dos testes também, né? Acho que para quem vai fazer artroscopia isso é importante, né? Sim, não, com certeza é bastante importante. Outra coisa que eu levo bastante em consideração, ainda lembrando um pouquinho desse exame físico, é tentar fazer esse teste da gaveta nas 3 posições, né? Em neutro, em supinação e em pronação. Isso ajuda bastante a gente tentar entender se existe algum dos 2 folhetos, ou folheto anterior ou posterior do complexo da fibrocartilagem triangular que está acometido. E outra coisa que evoluiu bastante, você acabou falando um pouco sobre a ressonância, mas em lesões subagudas, a evolução, e eu vejo aqui, pelo menos aqui em São Paulo, com os radiologistas, que a evolução da ressonância magnética permitiu diagnósticos muito precisos de lesões da fibrocartilagem. Talvez a que passe mais desapercebido no primeiro momento são as lesões do tipo 1C, né, da fibrocartilagem, que são de difícil diagnóstico, mas a lesão que é potencialmente, as 2 lesões que são potencialmente instáveis e que levam a um prejuízo para o paciente se a gente não tratar, que são as lesões do tipo o 1B e 1D, né, desinserção da incisura ulnar do rádio e desinserção na fóvea, essas 2 lesões têm uma boa acurácia diagnóstica na ressonância nuclear magnética. Lembrando só que você falou dos testes, mas uma coisa importante também é comparativo, né, do contralateral, porque muitas vezes a gente tem pacientes com frouxidão ligamentar que tem já caracteristicamente uma translação um pouco maior da radionar distal. Perfeito. Bem lembrado. E passando das lesões agudas para as lesões mais crônicas, né, isso é importante também, que às vezes você não consegue o diagnóstico, o paciente vem de uma lesão que não foi avaliada, né? Eu acho que é importante falar também do manejo ligamentar, as técnicas reconstrutivas em casos mais crônicos, né? Não só os casos agudos. Então, a gente tem técnicas clássicas, né, da Europa, Estados Unidos, e técnicas hoje, né, da nossa prata da casa, né, puxar o peixe para o seu lado, né, Gustavo? A sua tese de doutorado. Tem também uma técnica interessante do grupo do Márcio White, foi publicado na RBO. Você quer falar sobre isso, Gustavo? Claro. Eu acho assim, Luiz, o tratamento da fase aguda e da fase crônica com artrose, ele já existe um certo consenso, são técnicas já tradicionais e que a gente tem indicações boas para cada tipo de lesão. A lesão não reparável com o paciente sem artrose, então, um paciente com uma lesão crônica sem artrose, aí existe uma série de técnicas na literatura, né? Nenhuma delas é superior a outras, até porque não se consegue fazer trabalhos comparativos, a casuística não é muito grande, e muitas vezes não tem como comparar um caso com o outro. Eu tive muita dificuldade para fazer as técnicas tradicionais. A técnica de Bryan Adams eu achei muito difícil, passar o furo intraarticular, passar enxerto de tendão, faltava tendão, né? Então, muitas vezes você tem que fazer uma complementação com o enxerto, além do enxerto, fazer uma complementação com outra parte
outro tendão. Então, eu desenvolvi essa técnica que é feita com uma tira do flexor lunar do carpo, e aí você faz 2 furos. Então, tem algumas vantagens, são o mínimo de furos intraósseos possíveis, né, que são citados na literatura. O enxerto, normalmente, o tamanho dá, e aí você faz uma estabilização tanto volar quanto dorsal, e fecha no plano sagital e no plano coronal também. Então, não sei se tem imagens, né, mas, assim, é difícil de entender como que são as técnicas, mas essa minha tem essa vantagem em relação a isso. Acho que é bem interessante, né? Então, tanto a sua técnica que utiliza a tira do flexor lunar do carpo, quanto a do grupo do White, que usa o braço radial, né? Na verdade, a reconstrução dele é um pouco mais extra-articular, mas estabiliza também, né? Muito bem. Então, Gustavo hoje tem se dado importância, né? A técnica do White, não sei se o Vinícius ia falar sobre isso, tem se dado importância na parte distal da membrana interóssea, só que, a meu ver, ainda os trabalhos biomecânicos mostram que os ligamentos radioulnares, eles são os mais importantes na estabilização da radioulnar distal. E de Velbes dividiu as reconstruções em 4 grandes grupos: os extraarticulares, os que fazem a estabilização dinâmica, e a comparação dos grupos de cirurgias que tentam reconstruir o ligamento da radioulnar distal tem se mostrado um pouco superior, né? Então, por isso que a maioria das técnicas são uma tentativa de aproximar dos ligamentos radioulnares, tanto dorsal quanto palmar. Eu já acho a técnica do Aita muito boa, até porque estabiliza só em um plano, né? Não sei se todos conhecem, mas é uma técnica que utiliza o braco radial para reconstruir a parte distal da membrana interóssea, só que estabiliza em um só plano. Então, eu acho que para a estabilidade axial, uma lesão de axés lopreste, ela funciona biomecanicamente melhor, né? Assim, no meu entendimento, mas é uma técnica também muito interessante e simples, né? Diferente das técnicas tradicionais. O Vinícius, então, o Gustavo citou a fratura de Tasso de Galeazzi e também a lesão de axés lopreste, eles também são situações importantes que podem levar a esse tipo de instabilidade, né? Como que é o manejo e tratamento dessas 2 lesões? Pois é, na verdade, eu estou aqui pensando na prática, na minha prática do dia a dia, e pensando nessas técnicas de reconstrução, como o Gustavo citou aí, de uma forma resumida. E, na verdade, o que a gente percebe é que esses casos que evoluem para uma instabilidade subaguda ou crônica são casos em que a oportunidade de a gente ter feito um tratamento e um diagnóstico mais preciso se passou, né? Então, eu acho que às vezes precisa lembrar que, via de regra, o tratamento inicial de uma lesão da fibrocartilagem com potencial instabilidade é com a utilização de uma imobilização que bloqueia a pronospinação, seja uma tala axilopalmar, ou seja, uma imobilização do tipo Sugar Tongue, que bloqueia a pronospinação. Na minha prática, eu costumo ser bastante agressivo no tanto de tempo que o paciente fica imobilizado. Eu uso de 6 a 8 semanas sempre, mais para 8 semanas do que para 6 semanas, e na maioria das vezes eu consigo bons resultados. Como você já disse, quando você vai fixar o rádio, você fixa a radioulnar ou só imobiliza ela, se for uma lesão associada à fratura do radistal? O que você faz na prática? Geralmente, nessas situações, se eu não vejo que não tem uma instabilidade tão grande, eu não dou tanto... Até uma coisa que é uma dissociação que a gente pensa assim, né? Porque a gente trata uma fratura com baita desvio dorsal do rádio e liga pouco para a fibrocartilagem. E o que a gente vê é que, na maioria dos casos, eles não evoluem para instabilidade, né? E assim, quando a gente tem uma situação em que existe uma lesão isolada da fibrocartilagem, num paciente jovem, que é o cenário mais dramático, digamos assim, que a gente tem geralmente uma lesão do meio da substância da fibrocartilagem, esse é o paciente que ele fica 8 semanas imobilizado comigo e geralmente ele não evolui para instabilidade. E os pacientes que chegam para mim com instabilidade, não sei se é o que acontece com vocês, ele já tem uma instabilidade crônica e aí você vai fazer uma ressonância, ele já tem um início, uma artrose inicial da ARUD. Não sei se vocês têm essa mesma... A maioria dos pacientes. É difícil eu pegar pacientes aqui com instabilidade crônica da radioulnar e com a cartilagem bem preservada. É bem mais raro também, acho que na minha prática é mais raro. Pode falar, Luiz. E vocês preferem mobilização em supinação, em pronação, em neutro, ou a fixação com feed kit entre o radial no Galeazzi, né? Então, eu penso muito na janela de oportunidade, né? Igual o Vinícius falou.
quando eu tenho uma fratura do rádio, Vinícius, eu fixei o rádio, ainda tem uma instabilidade, eu prefiro fixar a arude, sabe? Porque por mais que a imobilização possa afrouxar, né, por mais que o paciente possa ter cuidado, existe um risco de se perder a posição adequada. E aí, talvez você perca a janela de oportunidade. Quanto à supinação e pronação, a gente tem que ver muito qual que é o sentido da instabilidade. Normalmente, a instabilidade ela é dorsal, ou seja, há uma lesão dos ligamentos volares da radionar distal. E aí, a imobilização e supinação é a mais utilizada. Mas se for uma instabilidade volar ou uma instabilidade franca, aí já há uma controvérsia em qual tipo de posição do antebraço deva ser feita a fixação e imobilização. É difícil que o paciente, às vezes, tire a imobilização em casa para curativo, né? Então, você deixa a supinação e depois é perdido isso. Então, realmente, a fixação, às vezes, é mais garantida, vou dizer assim. E um macete importante é sempre passar as 4 corticais, deixar o fio, realmente, a gente passa da una para o rádio, é um pouquinho mais longo, que se quebrar, você tem onde tirar o fio. Né? Isso aí dos dois lados. Importante, Perfeito. dos dois lados. E um tema, assim, que é um pouco mais raro, né, e bastante complicado do ponto de vista da literatura, é a lesão de excesso lopreste, né, Vinícius? O que você me fala sobre isso? Então, lesão de excesso lopreste já é uma lesão mais dramática, porque a gente já tem uma lesão estruturada de toda a membrana interóssea, né? Aqui, o que a gente tem que fazer? Tem que partir do princípio básico de que a gente tem que fixar a fratura do rádio, e aí, depois da fixação da fratura do rádio, eu gosto de examinar bem a radionar distal, e geralmente eu deixo esse paciente com uma imobilização em semissupinação por pelo menos umas 6 semanas. E, na verdade, assim, a literatura não é muito bem concisa, né? Usualmente, a fratura é da cabeça do rádio, né? Se ela é reconstruível, a gente pode fazer uma fixação. Se ela é irreconstruível, acho que a artroplastia hoje metálica, né? Não tem dúvida que ela é mais importante. Silicone usava no passado, mas isso já caiu, né, por terra. E a fixação da radionar distal também junto. Agora, se tem que se reconstruir a membrana ou não está muito claro na literatura. Hoje em dia, a gente espera ela tentar cicatrizar em casos crônicos, é que se faz uma reconstrução da membrana interóssea, que é uma técnica realmente a mais, né? Você concorda com isso, Gustavo? Eu acho que, sim, concordo, Luiz, e eu acho que a mensagem mais importante da axiese lopreste é não deixar passar desapercebido, porque a instabilidade axial crônica é desastrosa, né? Existem algumas técnicas para tentar reconstruir, mas nenhuma delas mostra bons resultados. Então, assim, é sempre examinar o punho quando você está diante de uma fratura da cabeça do rádio e verificar mesmo, não deixar passar desapercebido, porque tratando da forma como você falou, fixando o rádio, ou se não for possível, substituindo com uma prótese, e às vezes pode até travar a articulação radionar distal, vai haver uma cicatrização adequada da membrana interóssea e muitas vezes o paciente não vai evoluir para essa instabilidade axial. Então, acho que a mensagem é não deixar passar desapercebido, porque senão isso é desastroso. Acho que esse é o padrão ouro. Antigamente se fazia ressecções da cabeça do rádio, hoje já se atenta mais para a estabilidade, né, exatamente axial do antebraço, muito mais do que a estabilidade de translação, como nas lesões da radionar distal isoladamente, né? Muito bem. E aí, passando para essa parte de situação mais crônica, na verdade, também a gente tem 2 situações. O impacto miocarpal e as artroses, né, pós-traumáticas, que a gente tem outras situações de reconstrução, né? Sobre o impacto miocarpal, Vinícius, a gente tem, né, usualmente a UNA Plus, você tem uma opção de fazer um abaixamento da UNA, né? Que técnicas que a gente poderia usar para isso? Seriam situações mais crônicas ainda, né? Então, é bastante o clássico, né? A gente fazer o encurtamento da UNA. A gente tem que colocar na cabeça que muitas vezes o tensionamento ligamentar não deixa a gente encurtar o tanto que a gente precisa dessa UNA. Um cenário que eu percebo bastante aqui na minha prática é que esses pacientes, eles têm, pela incongruência crônica, eles têm artrose da radionar distal, e uma solução bastante interessante em alguns casos onde a UNA não é tão maior do que o rádio, é justamente fazer já uma artrodese da radionar distal com uma técnica de Sauvé-Capanga, ao invés de fazer um encurtamento simples. O que às vezes acontece no encurtamento simples, que mesmo assim o paciente não fica com uma congruência tão boa na incisura ulnar do rádio, e aí ele evolui com uma dor ou com um déficit de supinação, e que a gente consegue conduzir isso bastante bem com a cirurgia do tipo uma artrodese do tipo Sauvé-Capanga.
que já é uma cirurgia de salvação, mas na minha prática é uma cirurgia que vai super bem. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Quer falar, Gustavo? Eu concordo com o Vinícius, assim, é uma cirurgia muito boa e é a que eu dou preferência quando você já tem uma artrose da radionax distal, até porque, né, Vinícius, a gente tem muito pouca oportunidade com as artroplastias da cabeça da una, né, da radionax distal. Aqui no Brasil a gente tem, se não me engano, não tem nem ainda prótese ainda liberado pela Anvisa para a gente poder usar. Não sei se aí em São Paulo o pessoal já tem feito alguma coisa. Mas é bom separar o que o Luiz falou, assim, o impacto ulnocárpico, você vai ter a dor, né, principalmente quando você faz o desvio ulnar do punho, e você pode ter imagens em espelho, então o semilunar ou piramidal, às vezes pode estar com sinais de edema ósseo, esclerose, e aí o encurtamento da una, se for uma una plus maior que 4 milímetros, ele pode ser feito, apesar de muitas vezes, como o Vinícius falou, a gente não conseguir o que a gente quer, né, porque os ligamentos não permitem. E um encurtamento pequeno você pode fazer até por via artroscópica, né, Luiz? Você pode fazer a cirurgia de wafer, que você faz uma ressecção com um shaver de abrasão daquela parte mais saliente, até uns 4 milímetros, isso evolui bem. Quanto à artrose, eu também dou preferência à técnica de Salvé-Capanga, até porque a ressecção da cabeça da una isolada, como a técnica de Darache, né? Você pode ter migração ulnar dos ossos do carpo, então, um paciente que tem alguma demanda, isso é muito ruim. Eu reservo a cirurgia de Darache para pacientes com artrite reumatoide ou com uma deformidade muito grande da cabeça da una. Uma coisa que você falou bastante sobre a gente fazer uma técnica de wafer, eu tenho uma experiência bastante boa de fazer wafer mesmo tradicional, sem artroscopia, tecnicamente super tranquilo de fazer, e na minha cabeça tem uma efetividade bastante parecida com a técnica artroscópica. Tenho exatamente a mesma impressão que você tem em relação ao Darache. O Darache é uma cirurgia para pacientes de baixa demanda. Eu peguei um caso encaminhado aqui de um Darache num paciente jovem, houve migração ulnar do carpo, e é uma coisa que aí fica muito difícil da gente manejar. Vocês já pegaram casos assim? Já peguei, é realmente muito ruim de manejar, né? Uma coisa importante, a gente está falando dessas técnicas aí, é que, principalmente a de Salvé-Capanga, né, Vinícius? Você faz algum tipo de estabilização do coto proximal da una, porque muitas vezes você pode ter um impingement, né, o contato no movimento de pronossupinação, e aí você faz alguma técnica para estabilizar esse coto proximal? Geralmente eu não faço de rotina. O que eu já tive que abordar foi um paciente que evoluiu com uma instabilidade proximal do coto, aí eu usei uma hemifita do flexor ulnar do carpo para estabilizar. Mas quando a instabilidade é grande, eu já vi alguns casos clínicos apresentados sobre o tema, também é uma situação de bastante difícil resolução, quando a instabilidade crônica tem um impacto do rádio, da una no rádio. Então também é uma coisa que a gente precisa ficar bastante alerta em relação ao nível da osteotomia para a gente gerar ali a pseudoartrose para que a pronossupinação seja naquela posição e não gere uma instabilidade indesejada. Encurtar menos, né? Encurtar 1 centímetro, por exemplo. O risco que a gente teria seria refazer, né, aquela pseudartrose, né, calcificar de novo. Mas se a gente tirar menos, você vai ter menos estabilidade. Essa técnica de Green-Jutter é interessante, se a gente pensar que quem roda, na verdade, é o rádio e não a una, na verdade, o impacto é da una do rádio com a una. Então, muitas vezes, a estabilização da una ela não resolve muita coisa. Não sei se o Gustavo, na técnica que ele propôs, né, a sua técnica de doutorado, tem essa possibilidade também, Gustavo? Não, mas é para indicações diferentes. Com a possibilidade de quê? De estabilizar o... O corpo da una, por exemplo? Não, o que eu utilizo de rotina é utilizar o extensor ulnar do carpo, uma tira dele, para fazer a estabilização. Quando eu faço a técnica de Salvé-Capanga, como eu faço a incisão dorsal, porque você tem duas formas de estabilizar, com uma tira do extensor ulnar do carpo ou com uma tira do flexor ulnar do carpo. Mas como a incisão é dorsal, eu utilizo uma tira do extensor ulnar do carpo e já faço a estabilização. Passo intramedular no coto proximal e saio a 90 graus e suturo nele mesmo, né? Fazendo uma estabilização, evitando um pouco o impingement, né? Mas é o que você falou, normalmente é um pouco controverso porque é o rádio que bate na una, né? O movimento é o rádio ao redor da una. E muitas vezes essa estabilização não vai ser efetiva.
a gente faz a tentativa, né, de alguma coisa a mais para estabilizar, para a gente sair satisfeito da cirurgia. Então, é uma opção a mais, né, que a gente teria, né? E realmente as artroplastias no Brasil a gente não tem oportunidade, né, de fazê-las, né? Assim como outras artroplastias de outras articulações, elas vão evoluindo, vão chegar para a gente, né? A gente deixa os europeus e americanos terem suas complicações, a gente tem articulações artroplásticas da cabeça da urna parciais ou totais, e até completamente da radionar distal, né, com fixação no rádio, mas ainda são situações que a gente não tem muita vivência, né, obviamente, com isso. Então, a gente fica mais na situação de salvecapante e ressecções para situações diferentes, né, para artrite-reumatoides, isso seria um outro tipo de instabilidade não traumática da radionar distal, né. Gustavo, Vinícius, muito obrigado, então, pela participação. Acho que foi um bate-papo interessante, né? É importante a gente discutir essas coisas, né, em relação à atualização, no modelo virtual, podcast, mas bastante interessante e acessível para todos. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos veremos, então, no próximo episódio. Um abraço e até lá.